Mal-estar e fadiga podem ser doença cardíaca? Mal-estar e fadiga são sintomas muito comuns na prática médica e podem ser desencadeados por vários tipos de doenças. Dentre essas doenças, uma das mais importantes é a insuficiência cardíaca. O coração é um órgão que funciona como bomba, se enche de sangue e bombeia o sangue para todos os órgãos do corpo, levando oxigênio e nutrientes. A insuficiência cardíaca consiste numa ineficiência, numa dificuldade do coração de bombear o sangue adequadamente. E isso leva a vários sintomas, como mal-estar, fadiga, falta de ar, inchaço nas pernas, pode haver aumento do volume abdominal, pode haver mesmo dificuldade para dormir. Às vezes, atividades habituais do dia a dia podem se tornar muito difíceis com o decorrer da doença. A insuficiência cardíaca ela pode ser desencadeada por várias causas. A principal é o infarto, mas existem outras, como a pressão alta mal controlada, o abuso de álcool, as doenças das válvulas do coração, as miocardites, que são inflamações do músculo cardíaco, inclusive pela Covid-19, e na nossa região merece destaque a doença de Chagas, entre outras causas. O diagnóstico da insuficiência cardíaca se baseia numa conversa detalhada e num exame clínico minucioso. E podem ser usados exames complementares, como eletrocardiograma, raio-x de tórax, exames de sangue. Em alguns pacientes podem ser necessários a utilização de exames mais complexos, como o cateterismo cardíaco, a ressonância magnética e às vezes até a biópsia do músculo cardíaco. O tratamento da insuficiência cardíaca é multidisciplinar e envolve tanto medidas de mudança de hábito de vida, melhora da alimentação, como medicações. A medicina evoluiu muito nas últimas décadas e hoje nós temos várias medicações que modificam a história da doença, conseguem melhorar os sintomas, a qualidade de vida e melhorar o prognóstico, interrompendo a progressão da doença. Para isso é fundamental um diagnóstico precoce. Em alguns casos, pode ser necessário tratamento cirúrgico, como em casos de doenças das válvulas, obstruções graves nas artérias do coração ou bloqueios avançados no coração, que podem necessitar do implante de marca-passos. Em pacientes com quadros muito graves e avançados, pode ser necessário encaminhamento para um centro especializado e às vezes até pode ser indicado transplante cardíaco. É fundamental tomar sempre medidas preventivas, cuidando da saúde, passando regularmente pelo seu médico e, já no início dos primeiros sintomas, procurar seu médico para uma avaliação mais detalhada e um diagnóstico precoce. Fadiga e mal-estar são sintomas comuns que podem aparecer também nas crises de ansiedade ou crises de pânico. Os sintomas mais comuns são taquicardia ou aceleração dos batimentos cardíacos, tremores, sudorese excessiva, extremidades frias, tontura, sensação de morte iminente ou de desmaio. Essas crises de ansiedade se tornaram cada vez mais comuns nos últimos anos, especialmente após a pandemia de 2020. São crises manejáveis de ansiedade que podem parecer um ataque cardíaco. As crises geralmente duram poucos minutos, podem ser causadas por gatilhos específicos como medo, um elevador cheio, ou podem vir também sem gatilhos quando o paciente tem ansiedade mais grave. O tratamento inclui respiração, técnicas de relaxamento, melhora das atividades físicas, do sono e medicamentos nos casos mais graves. Crises de ansiedade são eventos relativamente comuns na vida de uma pessoa. Quando elas se tornam frequentes ou causam prejuízo à sua qualidade de vida ou sua funcionalidade, por exemplo, dificuldades no trabalho, no convívio na família, elas merecem avaliação médica e tratamento específico. Crises de ansiedade podem acontecer em situações de emoção extrema e são comuns nessas situações. Por exemplo, um velório, um show, uma partida de futebol. Nesses casos, elas não merecem tratamento específico.
Quando o paciente está mais ansioso e há uma elevação da ansiedade basal, as crises se tornam mais frequentes e nessas situações elas merecem tratamento. Os gatilhos principais das crises de ansiedade são fobias específicas, como medo de elevador, locais cheios, locais muito abertos, aranhas, cobras, ou uma elevação específica da ansiedade, conhecida como transtorno de ansiedade generalizada. Nesse transtorno, os pacientes têm preocupações recorrentes, são o tempo todo ansiosos, preocupados, com ruminações cognitivas, ficam mastigando situações, preocupações com a família, com o trabalho, com o boleto, se pagou o gás, e essa elevação de ansiedade aumenta o risco de apresentar crises de pânico. Quadros médicos específicos, como o uso de corticoides, o uso de alguns medicamentos, doenças como esclerose múltipla e situações como internações hospitalares também propiciam o aparecimento das crises de ansiedade. A fadiga e o mal-estar podem aparecer em diversas doenças psiquiátricas. As mais comuns são a ansiedade, depressão, mas qualquer doença que afete sua qualidade de sono ou mesmo o estresse excessivo podem causar sintomas como esgotamento progressivo, cansaço, alterações de apetite e sensação que você não tem mais energia. Se as crises de ansiedade, fadiga e mal-estar causam prejuízo à sua qualidade de vida, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um médico. Se for recomendado o tratamento, siga-o à risca, pois há risco de recaída quando você interrompe. O tratamento é eficaz e a melhora dos sintomas. O objetivo é sempre a remissão funcional com a retomada da sua qualidade de vida. Dor no peito é uma queixa muito comum nos consultórios e no pronto atendimento. As dores de duração prolongada, as dores que às vezes são reprodutíveis à palpação, que elas acontecem quando você respira profundamente, que podem ser bem localizadas, ou aquelas dores de duração muito curta, que duram segundos ou minutos, normalmente não têm uma causa cardiológica. Por outro lado, as dores de forte intensidade, que começam rapidamente, progressivas e que são acompanhadas de sintomas autonômicos como sudorese, que é o suor frio, palidez, náuseas, ou por outros sintomas como palpitações e falta de ar, podem indicar condições graves como o infarto, embolia pulmonar e a dissecção aórtica. A identificação rápida da dor no peito é extremamente importante. Quando você apresentar algum daqueles sintomas que eu falei que é sugestivo de doença cardiovascular, procurar um pronto atendimento cardiológico que tenha um profissional qualificado para poder fazer esse atendimento é muito importante. A realização do eletrocardiograma, raio-x de tórax e a avaliação de um cardiologista especializado normalmente é suficiente para determinar a causa da dor. Eventualmente, podem ser solicitados exames mais complexos, como uma tomografia de tórax, um cateterismo e ainda uma internação para uma investigação mais aprofundada. No dia 26 de abril, comemora-se o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, de acordo com o calendário da Organização Mundial de Saúde. A hipertensão é um grave problema de saúde pública no Brasil. Cerca de 1 em cada 4 pessoas adultas são hipertensas e dessas, menos da metade tem o diagnóstico firmado. Quando nós falamos sobre pessoas que estão realizando tratamento e controle adequado da pressão, essa estatística é muito mais assustadora. A pressão ela é uma das principais causas de infarto, de derrame e outras doenças crônicas, por exemplo, a cegueira e a insuficiência renal. Daí a sua importância de realizar um diagnóstico adequado e realizar um tratamento eficaz. Cuide bem do seu coração.